O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A igreja, esta igreja particular da Arquidiocese de Vitória, e nós, de uma maneira mais particular ainda, a paróquia São José, toda esta região de Maruípe e demais bairros que compõem esta igreja, nós nos alegramos nessa vossa festa, senhores diáconos, por mais um ano, celebrando esta vocação, dom gratuito que Deus concede aos senhores. Sintam-se, portanto, amados por esta igreja, queridos por esta igreja, e todos nós, na unidade, tenhamos esta grandeza, nos nossos corações do serviço que todos nós dispensamos a toda esta igreja paroquial, a todo este povo de Deus, nesta porção a nós confiada. Que a graça do Senhor seja constante em vossas vidas e vos façam cada vez mais esses discípulos em missão, destemidos, exercendo a diaconia a toda esta igreja. Que Deus vos abençoe e vos guarde na vossa missão. E todos nós celebramos a igreja neste primeiro domingo de novembro, a solenidade de todos os santos e santas. Celebramos a memória da imensa multidão de homens e mulheres de todas as idades, que apesar de suas fraquezas e fragilidades humanas, conseguiram viver neste mundo no caminho da santidade, isto é, vidas virtuosas. Esta memória que hoje fazemos
é de todas as pessoas que, batizadas em Cristo, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, viveram vidas virtuosas e nos precedem nos céus, no reino de Deus. Embora lembremos dos santos e santas oficialmente elevados aos altares da igreja, como a nossa realidade particular desta paróquia, nosso santo padroeiro São José, esposo de Maria, hoje também celebramos a vida de todas aquelas pessoas que foram marcadas com o sinal da fé. Aquelas pessoas que conhecemos pessoalmente e até mesmo aquelas cujos nomes a gente não sabe, mas que enquanto neste mundo viveram, deram testemunha fiel do Cordeiro de Deus por nós imolado. Viveram suas vidas nos caminhos do Senhor, portanto, vidas virtuosas. Todos nós, batizados e batizadas, somos chamados à santidade. O livro do Levítico, no capítulo 19, o verso 2, assim nos diz: sede santos, porque eu, Javé, vosso Deus, sou santo. É um convite a nós, à santidade. E é Deus que nos convida. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o verso 48, Jesus mesmo, o Santo de Deus, ele mesmo assim diz: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. Deus é santo. Somos filhos e filhas de Deus. Esforcemos-nos no nosso dia a dia para também vivermos esta graça a nós concedida, da santificação. A santidade é um dom que vem com o batismo para ser nutrido por toda a vida. Somos feitos santos e santas quando no batismo somos feitos filhos e filhas de Deus e vivemos neste caminho ao longo de toda a nossa peregrinação terrestre. Nas bem-aventuranças que escutamos no Evangelho de hoje, recebemos exemplos do que significa viver uma vida de santidade. Vejamos esses exemplos. Bem-aventurados os pobres em espírito. Ninguém pode clamar que tem todo o entendimento, toda a sabedoria, toda a força, toda a graça. Nós precisamos de Deus, a cada momento, cada instante da nossa vida. Deus é o Senhor que nos criou, nos gerou e nos cumula de seu amor. Sem Deus, nada somos. Bem-aventurados, portanto, todos os que procuram o Senhor, todos que anseiam por estar em Deus, porque Deus é vida. A palavra pobre, no entanto, nos remete a um pouco mais adiante, no entendimento deste amor de Deus que em Jesus Cristo, nós somos exortados a acolher e a viver este amor. Pobres, pessoas destituídas de posses, de bens, pessoas muitas vezes forçadas a esta realidade difícil, degradante,
da dignidade humana, a pobreza, a miséria. São pessoas por Deus muito amadas, queridas, e carecem desta realidade, deste amor também expressa por nós, que nos espelhamos a este amor em Deus, por Jesus Cristo, para também amá-las e colaborar para que esta realidade cruel na vida de muitas pessoas, e hoje nós percebemos no meio de nós muitas que nem têm o mínimo para a sua sobrevivência e o adequado para a sua nutrição, esperam de nós o mesmo amor que Deus as confere e as tem como privilegiadas no reino. Viver a bem-aventurança, pobres em espírito, é nos entendermos de que o que somos, o que temos também não é nosso, é a Deus que a tudo pertence. E é importante este caminho desta felicidade, desta alegria, desta bem-aventurança. É importante nós nos volvermos ao nosso próximo, amá-lo e também partilhar na solidariedade o que temos e o que somos, porque tudo para nós é dom de Deus, porque somos pobres em espírito. E Jesus diz, né? Disse aquele moço que disse: eu observo tudo, eu faço tudo. Aí Jesus disse: tu está no caminho certo, sim, mas agora vá e partilhe o que tem com os pobres. E a palavra de Jesus foi bem radical: vá, venda tudo, se destitua, se entregue verdadeiramente a Deus como um pobre em espírito, mas não abandone o pobre que carece do alimento, que carece da saúde, que carece da moradia, que carece da educação, que carece da dignidade do seu viver. Bem-aventurados os aflitos. Às vezes a gente encontra muito esta realidade caminhando, né, em ruas, aflições de pessoas à margem na sociedade, pessoas aflitas que se sucumbem pelas maldades deste mundo, né, a uma vida indigna, ficam perambulando pelas ruas, dormindo debaixo das marquises, no frio ou no calor, vivem do mesmo jeito. Pessoas sem teto, pessoas sem família, pessoas sem pátria. Isto mundo afora. Não estou dizendo somente de alguém que aqui e ali fica nas nossas marquises, aqui, mas há tantos refugiados, tantas pessoas que, devido às maldades deste mundo, vivem vidas aflitas, perambulando sem eira nem beira, tentando encontrar alento, tentando encontrar consolo, tentando encontrar um lar. Mas bem-aventurados os aflitos, né? No sentido também de que não se conformam com essa realidade. Quando
perante elas se deparam. O que fazer? Então, bem-aventurados os que buscam consolar o seu próximo de suas aflições. E quantas aflições presenciamos, né? Desemprego, salários injustos, exploração da mão de obra barata, exploração da pessoa menor, o abuso sexual, a violência contra a mulher. Quantos aflitos, talvez se encontram até mesmo onde não deveriam sofrer essas aflições em seus próprios lares. Procuram consolo. Assim como nas nossas aflições nós nos volvemos a Deus e encontramos o consolo, também nós somos exortados por esta bem-aventurança a nos configurarmos nessas realidades consoladoras de tantas vidas aflitas neste mundo. As drogas, os narcóticos entorpecentes, o álcool, e aí vai. Bem-aventurados os mansos. A mansidão é uma grandeza do coração. A gentileza nos nossos relacionamentos, aquela constância de um coração contente, né? Um coração que acredita e que confia no Senhor, um coração que não fica instigando, né, a discórdia, um coração que pauta a sua realidade do seu viver, né, sempre nesta atitude de contentamento, não só para si, mas para o bem do outro. Palavras dóceis, palavras mansas, ombro amigo, o sorriso estampado no rosto, esta gentileza de viver, que não fere a dignidade do outro, que não viola a realidade alheia, mas que respeita. E acima de tudo, nas diferenças. Capaz de se relacionar com o diferente, sem se perder, mas sem violentar o outro, naquilo que o outro é. Sem denegrir sua humanidade e sua realidade de vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. A justiça é um fruto do reino. Bem-aventurados quem, portanto, pauta a sua realidade de viver de uma maneira digna, justa, sem se corromper ao mal desse mundo, sem se corromper, e hoje muito fácil, né, de nós entendermos esta realidade, né, sem se corromper ao dinheiro, ao capital alheio, ao capital da nação, ao capital do povo brasileiro, no nosso caso. Fome de justiça é querer que as coisas sejam feitas adequadamente, é não concordar com as injustiças praticadas, especialmente contra as pessoas menos favorecidas, o qual deveria mais receber.
para que haja um equilíbrio e assim vivermos bem. Bem-aventurados que não concordam e não compactuam com essas injustiças praticadas contra os pobres, destituindo os direitos trabalhistas e tantas outras realidades que nós presenciamos, que degeneram e degradam a vida. Injustiças cometidas não só quanto à realidade humana ou à singularidade da pessoa, mas injustiças cometidas com a casa comum, esse lar que nós habitamos, que é para todos. Desmatamentos desenfreados, queimadas, destruição da fauna e a flora, dos ecossistemas, o aquecimento global, algo que já está aí e poderá nos causar grandes danos. Bem-aventurados os misericordiosos. Eu não te perdoo, não. Ué, mas Deus perdoa. Por que eu não posso perdoar? Deus é misericordioso. Por que eu também não sou? Se em Deus eu confio, se a Deus eu busco, perdoar sempre, atitude de compaixão para com o outro, é uma ação misericordiosa. Não guardar rancor, vingança, jamais. Não ficar remoendo no coração coisas que não condiz com este caminho desta bem-aventurança. Demos a Deus o que é de Deus, e Deus é misericórdia. Oferecemos a Deus, sendo misericordiosos uns com os outros, esta gratuidade deste amor que Deus concede a nós, que sempre nos perdoa. Bem-aventurados os puros de coração. Aí a gente tem que se ajudar bem mesmo, neste caminho. Às vezes a gente se arma de todos os lados, a gente se fecha ao próximo, a gente não quer saber de nada. A pureza do coração nos faz livres. Livres para amar, sem distinção. E não afastar ninguém de nós. Bem-aventurados os que promovem a paz. É promover a paz, esta bem-aventurança. Não é só se sentir uma pessoa de paz. Porque corremos o risco, muitas vezes, de querer também nos isolar, né? Eu não quero nem saber dessas coisas aí, não. Eu prefiro ficar no meu canto, quietinho, aqui eu estou de paz. Não me vem me encher, não. Mas esta bem-aventurança é quem promove a paz. É quem não se conforma com a guerra, com as brigas, com as divisões, com as retaliações. E nesta bem-aventurança, atribui o que a igreja insiste, não as armas, não as guerras. O próprio Jesus disse a um dos seus: abaixa a espada. É tempo de nos entender nesta atitude de promotores e promotoras da paz.
e nos armando até os dentes, não promovemos a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. É difícil viver essas bem-aventuranças. E neste conceito da justiça, há muita gente que é caluniada por aí. Há muita falsidade dita, maldita, contra pessoas que se envolvem com os direitos humanos, que se envolvem nas pastorais do povo de rua, pastoral carcerária. Há muita coisa maldita dita por aí contra quem se posiciona para que a justiça ocorra no nosso dia a dia, para os povos originários desta terra, os indígenas, as mulheres que sofrem cada vez mais o feminicídio. Quantas pessoas são perseguidas por se envolverem nestas causas da justiça? E aí Jesus conclui este evangelho, nos exortando a permanecermos firmes. Quando toda e qualquer forma de injúria ou perseguição, mentira, tudo for dito ou soframos, ocorra contra nós todo tipo de maldade por causa dele. Quem é ele? O Santo de Deus, o justo, o amor eterno do Pai. E aí ele diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. A santificação não parece ser fácil, mas é possível. E Jesus nos dá esta promessa de que, se vivemos neste caminho, alcançaremos por Ele esta graça de santos e santas de Deus, e para sempre. Os sentimentos expressos e o compromisso ilustrado nas bem-aventuranças estão claramente em oposição aos padrões do mundo. E sua radicalidade pode ser mais do que alguns podem entender e abraçar. Mas os traços dessas bem-aventuranças são reconhecíveis por todos que pertencem à família de Deus, pois seus traços, como aqui vimos, são genuinamente divinos, são de Deus. Os santos e santas que vieram antes de nós viveram vidas virtuosas. Hoje lembramos seus exemplos de santidade, modelo para a nossa imitação. Tanto os santos elevados nos altares da igreja, como os santos e santas que nós pessoalmente conhecemos, que convivemos com eles e elas. Caros fiéis, sigamos, pois, este caminho da santidade e deixemos que o amor de Deus transforme o nosso viver. Aonde a conversão é necessária, convertamos, mudemos a nossa maneira de viver e fazer e agir, para que nos santifiquemos cada vez mais, à medida que amamos a Deus e amamos ao nosso próximo e vivemos as virtudes do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.